Existe uma Palestina real. Assista enquanto Mossab Hassan Youssef, filho do fundador do Hamas, destrói completamente o argumento de um ativista palestino com uma enxurrada de fatos irrefutáveis e verdades históricas. Os árabes tiveram sua oportunidade em 1948 de declarar sua independência. Eles tiveram a mesma oportunidade que o povo judeu. O povo judeu lutou contra o colonialismo britânico, derramou sangue e, eventualmente, conquistou sua independência. Em 1948, ao invés de declararem independência, os árabes declararam guerra ao povo judeu. Naquela época não havia Palestina, eram só árabes. E na era britânica do colonialismo, judeus, árabes, drusos, cristãos, todo mundo naquela região era chamado de palestino. O palestino é uma entidade colonial, não era um país e não era uma nacionalidade. Foi apenas um período de 25 anos. Então agora, quando nos convencemos de que éramos palestinos, porque Yasser Arafat queria que fôssemos palestinos, o caos começou. E agora ser palestino não é nada além da narrativa de vítima, porque não queremos assumir a responsabilidade pelas escolhas que fizemos. 70 anos de conflito. E quantas oportunidades os palestinos ou os chamados palestinos tiveram? Isso não é real. Existem crianças árabes que têm direito de nascer lá. E Israel possui 2 milhões delas. Então a alegação de apartheid não faz sentido. É apenas uma repetição por parte de todos aqueles que tentam deslegitimar Israel. Isso não tem nada a ver com a realidade. Então a narrativa de vítima continua. As fronteiras de 1967, essa era a área conhecida como Cisjordânia. Ela estava sob o controle da Jordânia. E Gaza estava sob o controle do Egito. Eram territórios egípcios e jordanianos, não era uma Palestina. Hoje, Israel tem paz com o Egito e com a Jordânia. Então, quando os árabes iniciaram uma guerra e perderam a guerra em 1967, Israel capturou alguns territórios. Essas são as consequências da guerra. E os árabes não querem aceitar as consequências da derrota. Em vez de dizerem que foram derrotados e que Israel venceu, agora eles se fazem de vítimas. Eles têm se feito de vítimas há 70 anos. E em vez de aceitarem o que estava sendo proposto para coexistir com Israel, basicamente Israel estava disposto a se retirar da Cisjordânia e de Gaza. Essa oferta estava na mesa em 2000 e Yasser Arafat rejeitou isso porque a revolução não tem propósito. A revolução só existe por si mesma. Um grupo de artistas de Cannes que só querem ganhar dinheiro e poder. Esse é o jogo deles. E eles têm usado crianças árabes e judias. Por favor, deixe-me terminar. Por favor, não me interrompa. Eu não te interrompi. Então agora a situação saiu do controle. A falsa narrativa de uma vítima se tornou global. Definitivamente é uma narrativa de best-seller, mas não é uma história verdadeira. A própria base disso, o próprio fundamento do que chamam de Palestina não é real, porque na realidade isso não existe. Agora, construir todas essas falsas acusações de apartheid, de genocídio, de limpeza étnica, apenas o povo judeu no Oriente Médio sofreu limpeza étnica e deslocamento. Apenas o povo judeu. Os árabes não sofreram as mesmas consequências da guerra de 1967 porque Israel não os forçou a deixar o território após a guerra, enquanto o Egito, o seu país, deu ao povo judeu um aviso de 24 horas para deixar o Egito. Mas o povo judeu não fez o mesmo com os árabes. E é assim que temos 2 milhões de árabes em Israel. Então todas as acusações elas são simplesmente infundadas. E é assim que eles vêm espalhando mentiras para deslegitimar Israel sem nem nos dizer o que é a Palestina. O
que isso significa? É uma nação? O que eles querem alcançar? Essa revolução e esse caos global. Qual é o objetivo deles? Gostaria de saber. E mais importante, quem lidera o grupo? Ele está compartilhando fatos que a propaganda nas ruas distorceu completamente, transformando-os na mentira mais descarada possível. E ele demonstra isso. Existem 2 milhões de árabes vivendo em Israel hoje. Quase não existem judeus nos países árabes. Pode haver alguns judeus vivendo em algum país árabe. Todos foram expulsos em 1948. Se quisermos falar sobre como é o genocídio, é assim que o genocídio se parece. Essa é a verdade sobre isso. Não existia Palestina. E os países árabes receberam da Organização das Nações Unidas uma proposta de paz com Israel que eles recusaram em 1948. Eles recusaram todas as oportunidades que lhes foram oferecidas. Mais recentemente, acredito que foi em 2001, eles realmente tomaram Gaza e olha só o que fizeram com ela. Centenas de quilômetros de túneis para terroristas. Transformaram isso em um esgoto.